bom dia. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Trabalhadores em educação do RN aderem à greve nacional convocada pela CNTE. O pátio da ACEM não foi suficiente para acomodar todos os trabalhadores em educação que atenderam ao chamado do SINTE-RN para a Assembleia de Deflagração da Greve Nacional da Educação no Rio Grande do Norte. Numa demonstração clara de disposição de luta, os presentes lotaram todos os espaços para dizer não à reforma da Previdência. Nenhum direito a menos à classe trabalhadora e contra a reforma da Previdência, na sua totalidade. O sentimento é de otimismo e vitória. Eu estou muito convicto, nós, colegas, professores, estamos muito convictos que a gente vai conquistar essa vitória. Vamos à luta aí, pessoal. A ideia agora é fortalecer a greve e estendê-la para todos os segmentos. A determinação da categoria é usar sua capacidade de diálogo com a sociedade para mobilizar a comunidade escolar e a sociedade como um todo. Temos que falar para as famílias o quanto é importante esse debate da reforma da Previdência, porque vai atingir toda a sociedade, em especial a classe trabalhadora. Logo depois da deflagração da greve, os trabalhadores em educação se uniram ao ato de protesto organizado pelas centrais sindicais do Estado. Um mar de gente caminhou pelas ruas de Natal, seguindo o movimento que explodiu em todo o país. Foi um ato pacífico e plural que reuniu todos os segmentos da classe trabalhadora, além de estudantes e movimentos diversos. A chamada reforma da morte está encontrando uma população disposta a ir à luta em defesa de seus direitos. O coordenador-geral do SINTE-RN, professor Rômulo Arnaud, fala agora da decisão dos trabalhadores em educação de aderir à greve nacional. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, categoria, uma assembleia massiva decretou greve por tempo indeterminado. Pois é, a assembleia super concorrida, né? Muitos trabalhadores em educação. Eu até disse, foi uma das assembleias maiores que eu vi realizada pelo SINTE, o que mostra a compreensão que a categoria tem do momento, do desafio que tem, que está posto para a nossa categoria, e por isso que a categoria decretou greve por tempo indeterminado contra essas reformas que estão aí propostas pelo governo Temer e que massacram a classe trabalhadora. É uma resposta necessária, não é isso, Rômulo? Necessária. A greve é o último instrumento que nós usamos, né, de pressão contra os governos, porque nós tentamos outras formas. No caso dessas reformas da Previdência, nós estamos convocando, estamos convidando os deputados, senadores, até uma audiência com o governo para mostrar qual é o tamanho da perversidade que é essa reforma da Previdência, que é a reforma trabalhista. E nós tentamos, ou temos tentado outras formas, não só nesse momento, mas em outros momentos. O SINTE tem uma história, né, de luta e busca todas as formas possíveis para negociar, possíveis. Mas quando se esgota todas essas formas, o instrumento que nós temos de mais força, de mais importância, é a greve. Por que a greve? Porque os governos, né, e os patrões, eles se alimentam do nosso tempo de trabalho. Então, o nosso tempo de trabalho é quem dá os lucros e a riqueza para os patrões. Então, quando a gente retira o tempo de trabalho, né, do chão da escola, do chão das fábricas, das empresas, isso retira os lucros dos patrões. Então, isso muitas vezes é a única situação em que os patrões se preocupam, e por isso que às vezes, né, mesmo sabendo dos problemas que a greve traz para a sociedade, mas às vezes é o último instrumento
e nós não podemos abrir mão, quando necessário, desse instrumento importante de luta da classe trabalhadora. Não faltou tentativa, né? Inclusive a secretária de Educação solicitou uma audiência ao SINT para tentar dissuadir a direção de chamar essa greve. Pois é um fato, inclusive, novo, né? Assim, normalmente nós solicitamos a audiência aos governos e aos secretários de Educação. Algumas vezes não somos nem atendidos ou leva tempo. Agora, a própria secretária, né, numa tentativa de dissuadir, de fazer com que, de arrefecer a luta, né, fazer com que a direção do SINT abra mão desse instrumento importante em um momento tão crucial da sociedade brasileira, e alegando que era uma pauta nacional, e nós dissemos, olha, a pauta é nacional e só por si só já é uma pauta super, né, que estimula muito a classe trabalhadora a lutar, porque é um momento que vai retirar, se a classe trabalhadora não se unir, vai tirar muito direito. Ela própria perde direitos. Ela, inclusive, ela gosta de dizer que é filiada ao SINT, que é professora, ela própria vai perder o direito. Então, assim, nós dissemos a ela que se depender do SINT, nós vamos fazer a maior greve que o Estado, por tempo indeterminado, que esse Estado já viu. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, você é coordenador-geral do sindicato, é professor, né, atua na sala de aula. O que é que você tem dito aí para os seus alunos sobre essa questão da reforma da Previdência? Pois é, eu acho que a greve pode ser um instrumento pedagógico importante, né? Um instrumento que os trabalhadores podem usar para discutir os problemas da sociedade. E nesses últimos dias eu tenho usado muito tempo, eu sou professor de História, né? E fazer uma retrospectiva, relembrar a história da luta da classe trabalhadora, né, desde lá do Império Romano, e aproveito para perguntar muitas vezes aos alunos, vocês têm quantos anos? Como eu ensino médio, alguns têm 16, 17 anos. Ora, com 16 anos, se ele passar 49 anos contribuindo, ele vai estar com 65 para se aposentar. É isso que o governo está propondo. Bom, mas é com 65 e 65? Não, porque lá diz na reforma da Previdência, uma das crueldades diz que a cada momento que aumentar a expectativa de vida, aumenta o tempo. Então, daqui a 49 anos, a expectativa de vida pode ter aumentado 5, 6, 7 anos. Não será mais 65 anos, será 72, 75 anos. Então, normalmente eu digo, olha, vocês, provavelmente, muitos de vocês, né, tomara que sim, mas poderá muitos morrer sem se aposentar. Então, por isso que está sendo chamada a PEC da morte. E quando a gente começa a explicar, eu lembro que numa dessas explicações, uma aluna disse, professor, quer dizer que é uma reforma para as pessoas não se aposentar. Eu digo, exatamente. Do jeito que está proposto, se for aprovado integralmente, muita gente não irá se aposentar, até porque num país desigual como o Brasil, a expectativa de vida, ela varia, muda muito. Por exemplo, a expectativa de vida do Norte e do Nordeste não é a mesma coisa de quem mora no Sudeste ou no Sul. Ou então das favelas brasileiras, já foi comprovado, estudo comprovando que a expectativa de vida de quem mora nas favelas não é a mesma expectativa de quem mora em outros ambientes. Então, tratar de forma igual pessoas tão desiguais é uma perversidade muito grande. E a situação das mulheres, né, que tem jornada dupla, tripla, e hoje elas se aposentam 5 anos mais cedo do que os homens, em função disso, porque, infelizmente, numa sociedade machista como nós vivemos,
cabe às mulheres, ou é atribuído às mulheres, as atividades domésticas. Quer dizer, ela trabalha numa atividade que os outros homens trabalham, e ainda são obrigados, ou em função da nossa cultura, trabalham nas atividades domésticas. Isso faz com que elas tenham uma carga de trabalho muito grande. E o que é mais grave, ganhando 28%, e em cargo de chefias, que só são 11% das mulheres em cargo de chefia, ganham 32% a menos do que o homem exercendo a mesma função. Mas, enfim, nós estamos na greve e eu falei aqui dos deputados, os que vão votar são os deputados e senadores. Então é preciso os trabalhadores, a sociedade, quem não está empregado ainda, né, quem não entrou no mercado de trabalho serão cruelmente atingidos por essa reforma da Previdência, quando vier entrar no mercado de trabalho. Mas quem vai votar são os deputados do Rio Grande do Norte. É preciso a população saber como os senhores deputados e como os senadores do Rio Grande do Norte irão votar na reforma da Previdência. Eles terão coragem de votar, de cometer essa maldade, essa perversidade contra o povo brasileiro, contra as mulheres, contra os trabalhadores rurais e principalmente aqueles que moram em regiões onde a expectativa de vida é menor. Então é preciso que o povo saiba em quem esses deputados e senadores irão votar. Então, pela Assembleia, você observa que a categoria está disposta a se manter firme nessa greve? Sim, eu saí animado, né? Eu acho que foi uma greve assim, animada, para cima, consciente, né? A classe trabalhadora está tomando consciência, está começando a entender. Eu acho que eles não sabiam o que representa essa reforma. Mas a gente tem um sentimento nas ruas, nas redes sociais, a gente começa a perceber que há um sentimento de revolta e eu espero, né, é difícil esperar a sensibilidade desses deputados e senadores do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, alguns deles, né, porque não tem uma história, eles não têm a história de aliança com a classe trabalhadora, com o povo mais pobre. Eles têm uma história de aliança com o mercado, né, com o capital, um histórico de envolvimento com esses setores que não são os setores populares, os setores da sociedade. Mas a sociedade vai cobrar, e certamente vai cobrar muito caro. Eles tinham que perder, né? Com certeza. 2018 virá aí e nós teremos eleições e certamente o povo vai saber distinguir quem está do lado do povo e quem está contra a classe trabalhadora. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINTERN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador e trabalhadores na educação e a sociedade brasileira norte-riograndense. Vamos nos mobilizar e lutar contra essa retirada de direitos. Nenhum direito a menos para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Se encerram nesta segunda, dia 20, as inscrições para o Seminário de Aposentados e Pré-Aposentados do SINTERN. As inscrições podem ser feitas por telefone ou e-mail. O seminário está marcado para o dia 22 de março e terá como tema a reforma da Previdência e os impactos para os trabalhadores. Estamos trazendo um especialista em Previdência Social e outro também, nosso companheiro Juscelino, que é da nossa CNTS, ex-secretário de Assuntos Previdenciários, a fazer esse debate lá no nosso sindicato. Então fica estabelecido o convite, pedimos que até o dia 20 estejam confirmando sua presença para a gente poder organizar o espaço, organizar o local, para todo mundo ficar bem à vontade para absorver todas as questões que está imbuído nesta reforma, neste texto, que só traz perversidade aos trabalhadores, inclusive até tira a aposentadoria dos trabalhadores. Se ligue nas notícias da Greve Geral da Educação através do site, fanpage e Twitter do SINTERN. Durante todo o dia e até a noite, o sindicato atualiza seus veículos de comunicação online sobre as novidades do movimento. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos e todas um bom dia e até o próximo domingo. Até lá!